Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra, e com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai ouvidos ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pai Santo, Pai querido, estamos em Tuas mãos, estamos em Teus braços, estamos no Teu colo e podemos sentir a Tua proteção, Teu aconchego, o Teu carinho, o Teu amor. Obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida e por essa oportunidade que estamos aqui. Seja agradável ao Senhor nesta manhã as nossas orações, os nossos clamores, os nossos louvores, a nossa adoração, e agradeceremos sempre ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Perguntas sobre Deus é uma coisa que sempre existiu. Perguntas, questionamentos a respeito do reino de Deus, curiosidade, muitas perguntas. Perguntas a respeito de Deus brotam na mente das pessoas como água da fonte. E são perguntas que fazem das mais difíceis. Por exemplo, se Adão e Eva não tivessem pecado, o que será que teria acontecido? Porque nós sabemos que Deus criou tudo perfeito, Deus não criou nada estragado, Deus não cria porcaria, Deus criou tudo belo. E foi pelo pecado de Adão e Eva, então, que entrou doença, entrou o envelhecimento, entrou a morte, e tudo que não presta entrou pelo pecado, através do pecado. Outra pergunta que poderíamos fazer: se Israel não tivesse rejeitado a Jesus na sua primeira vinda, será que a igreja existiria? O que teria acontecido? Porque João, no capítulo 1, no verso 11, diz: Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E Paulo nos diz em Efésios, capítulo 1, verso 5: Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então, porque Israel rejeitou, pelo amor de Deus, nós fomos adotados como filhos. E se Israel não tivesse rejeitado Jesus, o que será que teria acontecido? Bem,
resposta para essas perguntas? Não temos. Eu não tenho nenhuma palavra. Se os estudiosos da Bíblia, se os teólogos não têm, quem sou eu? Mas uma coisa nós sabemos, que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele tem os seus planos. E o plano de Deus, em primeiro lugar, era salvar Israel. E depois, os outros povos. Mas Ele sabia, evidentemente, que Ele, como Deus Todo-Poderoso, Ele já sabia que na primeira vinda do Senhor Jesus, o Senhor Jesus seria rejeitado. Cada vez que nós oramos o Pai Nosso, nós levantamos um clamor a Deus. Nós clamamos: Senhor, venha o teu reino. Toda vez que você ora o Pai Nosso, você está clamando a Deus: venha o teu reino. Nós estamos esperando esse reino de Deus. E um dia acontecerá. Tudo aquilo que está escrito vai se cumprir. Amém? Então, todas as perguntas serão respondidas naquele dia. Deus não ficará devendo resposta para ninguém. Amém? Deus não fica devendo nada para ninguém. E esse cântico que nós acabamos de cantar, e todo cântico de aleluia, será muito apropriado para aquele dia, para aquele momento. Ok? Nós entenderemos todo o plano de Deus desde o seu passado. Não haverá mais nenhuma dúvida. E todo cântico de aleluia será oportuno. Quando o Senhor Jesus voltar, toda a criação será convocada a proclamar aleluia. Todo ser vivo vai proclamar aleluia. O mundo se levantará. O mundo inteiro ficará de pé e proclamará aleluia quando o Senhor voltar. Nesse texto que eu li com você, nós encontramos por 4 vezes a palavra aleluia. Em apenas 6 versículos, 4 aleluia. Não sei se vocês sabem qual é o significado de aleluia na Bíblia. Mas aleluia é uma ênfase ao poder de Deus. Aleluia é uma ênfase à benignidade de Deus, à sabedoria de Deus, tudo em uma só palavra. Diga comigo, aleluia. Às vezes dizemos aleluia e não temos noção do que nós estamos, o significado bíblico disso, que estamos proclamando. Aleluia quer dizer adorem a Deus, louvem a Deus. Aleluia quer dizer louvado seja o Senhor, numa única palavrinha. E um hino que se tornou muito popular é o hino chamado de Aleluia de Handel. Ele é conhecido de todos, eu creio que todos aqui conhecem, já ouviram. Ele é uma obra de 1742. E Handel era um compositor alemão, mas ele migrou para a Inglaterra e ele estava vivendo na Inglaterra nesse tempo, nessa época, quando ele compôs essa obra maravilhosa, conhecida de todos, Aleluia de Handel. E como é que Handel compôs este hino? Ele vivia em Londres e ele estava passando por uma fase de depressão.
A depressão não é uma doença apenas dos nossos dias, apenas do nosso século. Ele estava sem forças, sem ânimo, estava doente, os amigos tinham se afastado dele. E certa noite ele estava andando pelas ruas de Londres e voltava para casa triste. Quando chegou em casa, ele viu um pacote sobre a sua mesa. E havia ali um texto dessa peça, chamado O Messias. Ele viu aquele pacote e havia um recado dizendo: o Senhor me mandou trazer isso para você. E ele ficou chateado com aquilo. Disse: que poeta mais fajuta deve ser esse? Mas aí ele começou a folhear aquele texto e percebeu que o que estava escrito ali era um texto de Isaías, capítulo 53. Ele era desprezado, ele era o mais rejeitado entre os homens, ele era homem de dores, sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E Rendel está lendo o texto de Isaías. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas dores e as nossas doenças. Esse hino, Aleluia, de Rendel, ele compôs para ser usado no Natal, e ele é usado no Natal e na Páscoa, mais na Páscoa do que no Natal. Rendel leu esse texto de Isaías 53, ele se sentou em sua escrivania e começou a escrever. Escreveu, 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 escreveu. E o seu servo pensou que agora ele tinha ficado doido de vez. Ele passou 24 dias escrevendo esta obra maravilhosa. Bem, no dia da primeira apresentação, o rei da época estava presente, rei George II, estava naquela apresentação. E o medo tomou conta de Rendel. Por quê? Não era permitido textos bíblicos em apresentações públicas. A Bíblia não é contestada apenas em nossos dias. E em 2 horas de apresentação, o rei se levantou. E quando o rei se levantou, todo mundo se levantou, como o rei também. O rei então se humilhou diante de Deus, proclamando aleluia. O rei confirmou aquela composição, ele ratificou aquilo tudo e se tornou uma tradição até os dias de hoje, lá na Inglaterra. Em qualquer lugar onde se ouve o aleluia de Rendel, todo mundo se levanta, todo mundo fica de pé. Um dia, o mundo inteiro se levantará quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar a essa terra segunda vez. E todos entenderão claramente o plano de salvação de Deus. E todos darão glória a Deus e todos cantarão aleluia ao Cordeiro. Amém. Vamos fazer um pequeno ensaio? Levante suas mãos para Ele.
Dá glórias a Ele e diga aleluia, aleluia ao Cordeiro. Senhor, um dia o mundo inteiro se levantará na sua volta e proclamará aleluia, aleluia, aleluia. Bem, esse texto então que nós lemos, de Isaías 19, você leu comigo, do 1 ao 6, ele mostra para nós o plano da salvação de Deus, do nosso Senhor Deus para nós. Eu separei aqui 4 pontos para nós meditarmos nesse texto, mas eu não gosto de mensagens muito longas. Eu prefiro mensagens curtas e objetivas do que mensagens muito longas. Não sei se nós meditaremos nesses 4 pontos. Se não fizermos hoje, eu continuarei no próximo culto da quarta-feira à noite. Se você não puder estar no culto de quarta-feira à noite, você poderá ver a continuação da mensagem através do vídeo no YouTube. Amém? O primeiro ponto aqui desse texto é o aleluia pela salvação. Diga aleluia pela salvação. É o verso 1. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Por que a salvação é citada em primeiro ponto, em primeiro lugar? Logo no início. Todos entenderão que o Senhor Jesus sempre quis salvar o homem. O intuito primeiro do Senhor Jesus sempre foi a salvação do ser humano. Ele veio para salvar a humanidade. Em primeiro lugar, o desejo é salvar. Deus, Ele quer ser o nosso Salvador. Deus não quer ser o nosso juiz. Em primeiro lugar, Ele quer ser o nosso Salvador. É uma pena a gente ver hoje a juventude morrendo sem Deus. E muita gente morrendo sem Deus. E muitos jovens morrendo como ratos por aí, pelas sarjetas deste mundo. O desejo de Jesus, primeiro, é salvar. Ele veio para salvar. Nós somos muito felizes. Amém? Você não tem noção, você não tem ideia do privilégio que você tem, que eu tenho também, de ser de Jesus, de crer no Senhor Jesus. A vida e a morte têm outro sentido para nós, daqueles que não conhecem a Jesus. Ontem, por exemplo, morreu um vizinho nosso, um homem crente, um homem de Deus. E eu estava saindo de manhã e a esposa se encontrou comigo no corredor e disse: Alceu, o Ayrton morreu. Ele se chamava Ayrton. Pensa num homem de Deus. Mas ela falou de uma forma como se ela estivesse dizendo assim: ele tomou um cafezinho. Eu nem entendi. E olhei para ela e disse: o quê? Ela disse: o Ayrton morreu. E falou agora ela falou com um sorriso nos lábios. Que diferença a pessoa que tem Jesus daquele que não tem Jesus. Que privilégio, que bênção. Deus quer ser o Salvador de todos. Ele não quer ser juiz. Ele será juiz,
quando preciso. Mas em primeiro lugar, primeiro intuito é salvar. E muitos tremem de medo do juízo final. Pensa uma coisa que causa medo em muitas pessoas, é o juízo final. Aí vem Jesus em João capítulo 5, verso 24, e diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas tem a vida eterna. Basta crer em Jesus, basta crer na palavra dele, não entra em juízo, mas tem a vida eterna. Glória a Deus. Quando Jesus veio a este mundo, primeira vez, e foi julgado pelos homens, e foi condenado pelos homens. Na verdade, deveria acontecer o contrário. Ele deveria julgar, ele deveria condenar, mas ele foi julgado pelos homens e condenado pelos homens. E aqui nós vemos um pouquinho da dimensão do amor de Deus por nós. Eu prefiro ser julgado por ti. Eu prefiro morrer por ti. E mais, Jesus, quando foi julgado, não disse uma palavra sequer. Em Isaías, no capítulo 53, no verso 7, diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Nem mesmo diante de Pilatos, quando estava sendo julgado ali diante de Pilatos, Jesus se calou. E no Evangelho de João, no capítulo 18, no verso 38, diz que nesse momento Pilatos fez uma pergunta para Jesus, e Jesus não respondeu. A pergunta foi a seguinte: Pilatos olha para Jesus e pergunta: o que é a verdade? E Jesus faz silêncio. O silêncio de Jesus foi a resposta. Ou seja, eu sou a verdade. Não precisava responder. É como alguém que está diante de um juiz e não diz nenhuma palavra para se defender. É como se Deus estivesse dizendo: em Jesus, o meu filho, eu sou culpado por você, homem pecador. Em Jesus, o meu filho, eu assumo a sua culpa. E Jesus assumiu a minha culpa, Jesus assumiu a tua culpa no meu lugar, no teu lugar. Hoje você pode chegar a Ele livremente e entrar na presença dEle com toda a liberdade, sem nenhum medo, sem nenhum constrangimento. Ele veio ao teu encontro. Foi a palavra que o Senhor Deus deu para nós, para esse ano de 2023. João capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça eternamente. Você hoje pode correr ao encontro de Jesus, porque Ele está de braços abertos, te esperando. Diga glória a Deus. Mas nós somos teimosos.
Muitas vezes somos teimosos e queremos nos justificar. Estamos sempre querendo justificar a nossa culpa, ao invés de irmos a Jesus com a nossa culpa, apresentarmos a Ele a nossa culpa. Queremos sempre culpar o outro, ou justificar a nossa culpa, ou culpar o outro. Certa vez eu estava parado na Avenida 13, para cruzar a 13 de maio. E quando eu tirei o pé do freio para cruzar a avenida, eu vi que vinha um carro a toda velocidade. O que eu fiz? Pisei no freio, esperei o carro passar. Mas nessa, o carro que vinha atrás de mim pensou que eu fosse avançar, e ele então bateu com tudo na minha traseira e começou a me acusar. Não, você fez que ia, mas não foi. Você brecou de repente, você é o culpado. Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos à delegacia e lá a gente acerta tudo. E quando chegamos diante do delegado, eu contei como foi a situação. O delegado disse para o rapaz, você está errado, você bateu na traseira dele. Mas ele tirou o pé do freio e não avançou. E o delegado disse, mas o que está na sua frente pode parar a qualquer momento. E se vem uma criança, se passa uma criança na frente dele, um idoso, mas o rapaz queria que eu tivesse culpado de todo jeito. E por fim o delegado perguntou para ele, quem foi que bateu na traseira? O rapaz disse, eu. Você está errado. É o ser humano. É o ser humano sempre querendo justificar a sua culpa, sempre querendo dizer que a culpa é do outro. Nós não precisamos fazer isso em relação à nossa culpa do nosso pecado. Você não precisa justificar. Você só precisa estar de bem com Deus. Quem está com Deus não precisa ficar justificando. Eu só preciso estar bem com Deus. Amém? Não precisamos ter medo de chegarmos a Deus com a nossa culpa e dizer, Senhor, esta é a minha culpa. Senhor, foi isso que eu fiz, eu assumo, eu estou errado. Eu falhei com o Senhor, eu falhei com os meus irmãos. É só confessar. E quando nós aprendemos isso, quando colocamos isso em prática, sai de dentro do nosso coração aquela tristeza que existe por causa do pecado. Cada vez que nós pecamos, a tristeza invade o nosso coração. Tem uma historinha, só para ilustrar, é uma história. E dizem que um homem, certa vez encontrou um amigo na rua, e o amigo estava muito triste. Então ele perguntou, cara, por que você está tão triste? Ele disse, rapaz, eu roubei uma corda, roubei um pedaço de corda do sítio do meu vizinho, do outro sítio, fui lá e roubei um pedaço de corda. E o amigo disse, mas isso não é problema para você estar tão triste. Pega essa corda, vai lá, entrega para o dono, pede desculpa
e diz que você errou, uma semana depois, o homem tornou a encontrar o seu amigo e ele continuava triste. Cara, por que você ainda está tão triste? Você não devolveu a corda como eu te orientei? Ele disse, não, eu devolvi a corda, mas acontece que quando eu roubei aquela corda, na ponta da corda estava amarrada uma vaca. Ou seja, ele havia devolvido só a corda. Às vezes, fazemos isso com Deus. Ao invés de confessar, arrepender, para que toda tristeza causada pelo pecado não continue nos incomodando. Nós tentamos sempre minimizar, mas com Deus não tem um jeitinho. Não existe o tal famoso jeitinho, com Deus não. Com Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno, diz a palavra de Deus. É verdade que estamos vivendo ainda no tempo da graça. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, porque estamos no tempo da graça. Diga graças a Deus. Amém? Estamos no tempo da graça. Mas não podemos abusar da graça. É o tempo da graça, mas eu não vou por isso abusar da graça. Porque o Espírito Santo vai nos corrigir. Se abusarmos da graça, Deus vai torcer a nossa orelha. Vivemos no tempo da graça, mas precisamos ser obedientes. E quem é esse Deus nosso? Vamos pensar um pouquinho nesse Deus que é o nosso Deus, um Deus maravilhoso. Pensa comigo. Caim matou o seu irmão Abel, mas Deus protegeu Caim. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 4, no verso 15, quem matar Caim será vingado 7 vezes mais. Entendeu? Caim matou Abel e Deus está protegendo Caim. Por quê? Porque Deus não queria que a vingança virasse um ciclo vicioso. Então Deus está protegendo Caim. Noé, certa vez, plantou uma vinha e se embebedou. E Noé ficou tão bêbado que tirou a roupa dentro de casa, ficou nu diante da sua família, dando um vexame diante dos filhos, da esposa. E Deus diz que Noé era um homem justo e íntegro. Gênesis capítulo 6, verso 9. Abraão mentiu quando estava indo para o Egito com Sara, sua esposa, porque Sara era muito bonita. Então Abraão combinou com ela de mentir, com medo dos egípcios tomarem a esposa dele. Eles combinaram de mentir. Abraão falou, não, você vai dizer que é minha irmã, e não é minha esposa não. E a Bíblia chama Abraão de amigo de Deus e pai da fé. Sara riu de Deus, mas Deus concluiu nela a promessa. Deus realizou a promessa na vida dela e ela gerou um filho, Isaque. Ló, quando foi para Sodoma, não era para ele ter ido para Sodoma. Ele foi egoísta. Ele errou. Pensando em si mesmo, levou toda a sua família para Sodoma. Mas Deus enviou 2 anjos lá para libertar Ló e a sua família. Jacó
Jacó foi astuto, mentiroso, trapaceiro, mas o próprio Senhor Jesus declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ou seja, de um trapaceiro, enganador, Deus levantou um grande povo. E Moisés foi assassino. E Deus levanta Moisés como um grande libertador do povo de Israel. E Salomão foi fruto de adultério entre Davi e Batseba, nasceu de adultério. E Deus pega Salomão e usa Salomão para edificar o templo onde Deus habitaria. E Jonas, o fujão, Jonas fugiu. Ao invés de ir para Nínive, fugiu para Tarsis. Depois Deus traz Jonas de novo para Tarsis. E acontece o maior avivamento de toda a história. Uma cidade inteira, com 120 mil habitantes, se converteu a Deus pela pregação de Jonas, que havia fugido de Deus. E Paulo, todos conhecem a história, foi um perseguidor da igreja, perseguiu a igreja de Jesus até o sangue. E o que é que Deus fez de Paulo? Se tornou o grande apóstolo Paulo. Essa é a história do povo de Israel. Mas nós não vamos usar esses exemplos para fazermos da nossa vida aquilo que nós queremos. Amém? É o tempo da graça, louvado seja Deus, tempo da misericórdia, mas nós não vamos abusar da graça de Deus, não podemos. Por isso não é de admirar que quando o Senhor Jesus voltar, o mundo inteiro vai se colocar de pé, vai se levantar e vai proclamar aleluia ao Cordeiro. Glória a Deus. Aleluias ao Cordeiro. Pai Santo, olha para cada lar, para cada família aqui representada. Envia teus anjos, anjos guerreiros, anjos de fogo, Pai. Coloca, Deus, os teus anjos em cada lar, em cada cômodo, Senhor, de cada família aqui representada, daqueles que estão orando em casa neste momento. Envia teus anjos, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, hoje e sempre. Amém. Aplauda ao Senhor, dá glória a Deus. Amém.